Olá, boa noite. Gente, hoje o Gerando Conteúdo eu acho que ele vai nos ajudar um pouquinho a nos auxiliar na nossa saúde ginecológica. A gente vai aguardar a nossa convidada de hoje conectar para a gente poder trocar uma ideia e aprender algumas dicas. Ó, ela já conectou, já deve. Ó, vamos lá. Guardar um pouquinho. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem contigo? Tudo bem também. Já disse para o pessoal que hoje a gente vai aprender um pouquinho a nos cuidar um pouquinho mais da nossa saúde ginecológica. Já deixei que vai ser legal. Bom, eu vou começar te apresentando. Doutora Daniele de Paula, ginecologista aqui em Florianópolis. E hoje vai falar um pouquinho sobre saúde ginecológica. Tudo bem? Tudo bem. Doutora, Vamos aí. Manda as perguntas, Aline. vamos lá. Doutora, o que que é, na verdade, ter e cuidar da nossa saúde ginecológica? O que que significa isso? Olha, Aline, para mim, como pessoa, como profissional, eu sinto que ter e cuidar da nossa saúde ginecológica é a gente estar atenta ao nosso corpo, estar atenta às respostas que o nosso corpo dá e procurar cada vez mais ter o autoconhecimento, desenvolvimento do nosso corpo, como a gente atua, como o corpo reage às coisas que estão acontecendo com a gente, né? E isso inclui toda a nossa parte emocional, a nossa parte mental e a resposta do nosso corpo mesmo. Porque, claro, muitas vezes quando a gente fala de saúde ginecológica, a primeira ideia que vem é só vulva, vagina, útero. E não é muito mais do que isso. É todo o nosso comportamento, toda a nossa trajetória, a nossa história, a nossa ancestralidade. É muito complexo, né? Até a gente teve, né? A gente teve umas oportunidades de conversar sobre isso, e aí eu fico assim, abismada, olhando que, né, tudo tem uma explicação, tudo tem uma teoria muito legal, e tu é bem ligada dessas coisas, então eu fico assim, só escutando, assim, olhando. Doutora, o desencadeamento de fungos e bactérias também está ligado a essa questão de uma melhor prevenção ou do melhor cuidado? Com certeza. O que que é o mais habitual? O mais habitual, por exemplo, a gente ou os pacientes começam com o quadro de candidíase. Um cheiro desconfortável, coceira vaginal, e aí muitas de nós, mulheres, pacientes, primeira coisa que a gente pensa, ah, meu Deus, tem um fungo. E vai lá e a gente já trata. E o que que tem por trás disso? Muitas vezes está associado a mau hábitos de vida, alimentação que está inadequada, excesso de ingesta de açúcar, de carboidrato, muito estresse, noites mal dormidas. Então, está associado às vezes a alguma fase que a gente adequando isso já melhora, né? E aí, claro, às vezes precisa de tratamentos medicamentosos, mas não é só o tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso vai melhorar a nossa crise do momento. Se a gente não está atento ao que provavelmente está causando isso, eu vou ter esse quadro de novo daqui a um tempo, né? E o que muitas vezes vem por trás disso também? Candidíase, vaginose bacteriana, infecção urinária, dor na relação, né? Muitas vezes está associado a produtos químicos que a gente usa na região vaginal, na região íntima, que muitas de nós não temos, né, o conhecimento de que isso faz mal, de que causa secura vaginal, causa coceira, prurido. E, de novo, muitas vezes é só a gente mudar alguns hábitos que já melhora bastante, né? Então, Eu já ia até te o questionar. que que são... Desculpa. Eu já ia te Não, eu não questionar te ouvi. isso. O que que são esses produtos ou que a gente, na verdade, às vezes compra e usa como indicativo para, por exemplo, Uhum. higiene íntima e que, na verdade, não está agredindo a nossa saúde ginecológica?
Perfeito, Aline. Eu já vi que tem várias pacientes minhas entrando aí, Sim. elas já sabem, porque eu falo isso em praticamente todas as consultas e eu relembro muitas vezes, porque infelizmente não é o habitual, né? Então a gente cresce, ou nas primeiras consultas, muitas de nós não recebemos essas informações, e aí a gente vai passando isso por anos e anos repetindo esses hábitos. Então, em primeiro lugar, o que eu costumo falar em consultório é sobre os sabonetes. O ideal é usar menos sabonete possível. O ideal não é o uso de sabonete íntimo, o uso de sabonetes antibactericidas não seria adequado usar e quanto menos perfume possível. Então, o que que eu costumo orientar? Sabonete de glicerina, sabonete neutro, né? Tem muita mulher que tem o hábito de usar sabonete intravaginal. Então, dentro da vagina, né, aonde costumo falar no consultório, ó, ali o canalzinho vaginal, onde eu acabei de te examinar, ali onde eu te mostrei, não é para ser lavado. Então, não é para fazer ducha vaginal, não é para colocar água dentro da vagina, não é para ficar colocando sabonete dentro da vagina. Isso não é o mais adequado. Existem alguns casos específicos que se faz banho de assento, ok, são esses casos específicos. Então, para o manejo da nossa saúde ginecológica do dia a dia, para mantermos um corpo mais saudável, o ideal é isso, só sabonetinho de glicerina, né? Outros grandes vilões aí para a nossa saúde ginecológica, que eu já falei antes, é a ingesta de açúcar. Então, altas ingestas de açúcar bagunçam toda a nossa flora vaginal, desequilibram a quantidade de fungo e bactéria que a gente tem que ter uma quantidade equilibrada. Tem fungos e bactérias do bem no nosso corpo, que eles nos ajudam. Então, nem tudo é do mal, nem tudo é infecção, nem tudo é algo que se pegou em algum lugar. Na maior parte das vezes, é só um desequilíbrio do corpo, dessa quantidade de fungo e bactéria, que é sim causado pelos nossos hábitos, pelo nosso emocional e pela nossa má qualidade de vida. Então, de uma forma geral, manter uma alimentação adequada e equilibrada, fazer atividade física, manter uma boa higiene do sono, isso aí mantém esse equilíbrio dos fungos e das bactérias no nosso corpo. Outro grande vilão, que eu costumo chamar assim, são os absorventes, né? Então, os absorventes convencionais hoje, independente a marca que for, independente se é com aba, sem aba, se é seco, se é OB, Noturnos. protetor diário, independente, né? Eles têm diversos produtos químicos que teoricamente são para tirar o cheiro da menstruação, teoricamente são para secar esse sangramento. Esses produtos químicos não fazem bem para a gente. O ideal é a gente não usar e eles alteram sim a flora vaginal. Muitas pacientes chegam no consultório e me relatam: Dani, estou sentindo um cheiro ruim. Dani, eu tenho alergia a absorvente. Na maior parte das vezes, isso não é alergia, essa sensação de assadura, é uma sensação de assadura que se tem, muitas vezes é pelo uso desses produtos químicos que tem nos absorventes. Então, quais as opções? Ó, a Carol está perguntando ali sobre a depilação, já vou falar. Ótima, ótima Curiosidade. pergunta, Carol. Então, quais as opções que a gente tem em relação aos absorventes? Tem uma coisa bem legal que é cultural e muitas de nós não percebemos o nome disso, né? Então, por exemplo, vários absorventes, eles são consumidos como protetores diários. Gente, do que a gente tem que se proteger, né? Então, quando eu falo de autoconhecimento, quando eu falo da gente entender o funcionamento do nosso corpo, é exatamente isso. Então, a vagina, ela tem que ter uma lubrificação vaginal, né? Então, essa lubrificação vaginal, ela faz parte do equilíbrio do nosso corpo. Então, essa quantidade de lubrificação está dizendo pra gente que a nossa saúde ginecológica está ok. Por isso que se usa calcinha, né? Porque no decorrer do dia, até o final do dia, a calcinha vai ter uma certa umidade que foi produzida pela vagina durante todo o dia. Por isso que se usa calcinha. Então, essa ideia de usar um protetor diário, sim, mas esse proteger do quê? Então, a gente já usa a calcinha para que essa lubrificação fique ali.
né? E aí não teria necessidade de usar outra coisa. Só que muitas mulheres já têm o hábito de estar usando esse carefree. Então, o que que às vezes eu dou de dica, né? A gente tem tanto para período menstrual, ciclo menstrual, quanto para as mulheres que têm incontinência urinária, que tem que ser tratado, né? Não é porque tem incontinência urinária que vai se habituar a perder urina pro resto da vida. Tem tratamento para isso. Mas nessa fase de tratamento, então, até resolver, pode ser usado os absorventes de pano, as calcinhas absorventes e os próprios coletores menstruais. Para muitas mulheres ainda isso é fora da realidade, então eu sempre faço convite nas consultas. Busque na internet. Existem diversas marcas hoje no Brasil, tem diversos vídeos explicando como que se usa tudo, e aí cada uma de nós vai procurando o que é mais acessível, o que eu acho que eu vou conseguir usar, o que fica dentro da minha realidade. Faça o teste. O máximo que vai acontecer é você não se habituar a usar nenhuma dessas coisas, né? Mas fazer o teste, com certeza, é muito mais válido para a nossa saúde ginecológica, sim. É, Ah, desculpa, eu ia comentar que sobre coletores, que é um assunto hoje em dia que é debatido, né? Tem gente que ama e tem gente que odeia, tem gente que não conseguiu se adaptar e outras pessoas que não vivem mais sem. Segunda-feira que vem vai ser uma live sobre coletores. A doutora Priscila vai nos presentear com com informações sobre de como usar, por que que é bom, a questão do OB também. Então, realmente é isso, né, doutora? São opções que nós temos uhum. menos agressivas para a questão da saúde, para a questão de manter também a nossa flora como deveria, né? Como deveria estar. Sim, e vale fazer o teste, né? Só que por que que às vezes a gente entra em maiores desafios para usar esses produtos, por exemplo? Porque nós não fomos ensinadas a isso, né? A maior parte de nós viemos de uma geração que as nossas mães já usavam e era uma fase de rebeldia social que foi importante para as mulheres porque as mães delas usavam os paninhos. Então, depois, né, com as pílulas anticoncepcionais, tudo, veio uma liberação, veio um progresso que foi necessário e importante para a sociedade hoje. E o que, que a gente pode fazer hoje? A gente une todas essas coisas. Une o que tinha de mais natural antes que faz bem e une o nosso conhecimento de hoje, a nossa liberação, a nossa liberdade que a gente tem para isso, né? A menstruação, de uma forma geral, ela ainda é um tabu muito grande, né? Então, as meninas, a primeira menstruação ainda passam por medos complexos, traumas, ainda se fala muito pouco. Então, se ainda se fala muito pouco sobre isso, quando a gente começa no próprio consultório falando sobre o uso de absorvente de pano, uso de calcinha absorvente, uso de coletor, ainda tem bastante preconceito, tabu e dúvida em relação a esse assunto. Por isso que eu convido sempre as pacientes a fazerem um teste. Experimente. Experimente um absorvente de pano, experimente uma calcinha absorvente, experimente o coletor. Talvez você não se adapte na primeira vez e tá tudo bem, tá tudo certo, mas tente. Faça o teste, vê se seu corpo responde de uma forma melhor. Dentro da saúde ginecológica, a gente substitui os absorventes convencionais por esses outros tipos de absorvente, calcinha, com certeza é muito mais saudável para a gente, sim. Doutora, aí foi o que a gente, né, trocou uma ideia uns dias atrás em relação a isso. A gente tem que se acostumar a identificar o que é certo ou o que está bom para o nosso corpo e não perceber quando a coisa tá totalmente desandou e aí tu tá com uma infecção, tu tá com uma bactéria, tu tá com um tipo de lubrificação que não é uma lubrificação e procurar auxílio para resolver esse problema. Primeiro também se conhecer, né? Exato, porque se eu estou entendendo como que funciona o meu corpo, se eu estou entendendo como que é meu ciclo menstrual, se eu estou entendendo qual é a lubrificação da vagina, se eu estou entendendo os sintomas que eu tenho, eu começo a diferenciar por que que isso está acontecendo e aí que eu consigo atuar. Porque, claro, na consulta ginecológica a gente consegue direcionar. Eu falo, olha, a gente percebeu que é isso, vamos para essa linha de tratamento. Eu vou dar as opções e a pessoa vai escolher. Mas se você não tem ideia do seu ciclo, se você não tem ideia da anatomia da sua vagina, se você não tem ideia disso, fica mais desafiante a gente fazer esse tipo de acompanhamento, né? Então, a gente como profissional tem essa responsabilidade
da orientação, do diagnóstico, do tratamento, mas nós, como mulheres, como pacientes, a gente tem a autorresponsabilidade, a gente tem que ter essa autonomia, né? Então, por exemplo, desde do escolher uma pílula anticoncepcional, eu quero usar, eu não quero usar, eu estou pensando em colocar um DIU, parte da nossa autonomia, parte da nossa autorresponsabilidade. Parece coisas muito muito pequenas, mas é isso. Se eu conheço, eu vou conseguir decidir qual é o melhor método contraceptivo que eu vou usar, por exemplo, se eu vou querer usar um coletor ou não. Pode ser que não dê certo, pode ser que eu opte por um DIU e eu não me adapte. Ok, mas eu consegui juntar todas as informações do conhecimento do meu corpo, do que eu quero, do que eu não quero, com as orientações que a ginecologista vai me dar em consultório desde o meu histórico. Então, é um acompanhamento, é uma responsabilidade dos dois lados. Exato. Quando existe isso, existe uma chance maior da paciente estar mais feliz com o acompanhamento, de estar mais satisfeita e de ter mais sucesso com o que ela escolheu. Eu vejo que isso é o respeito, é o autorrespeito. Eu estou me respeitando como mulher. E a partir daí eu vou decidir agora o que eu quero fazer, né? Porque existem diagnósticos, existem condutas, existem coisas que, ok, tem que ser feitas, mas de uma forma geral no mundo não tem muito certo e errado. É o que é adequado para cada pessoa em cada momento, Doutora, né? e Tudo as que eu pacientes, desculpa, as pacientes que estão no momento, por exemplo, de serem sexualmente ativas, tá? E esse momento, o cuidado é maior, existe um outro tipo de cuidado, o parceiro deveria ter este mesmo cuidado. O uso de preservativo, ele é absoluto e, né, ideal. Ele também pode ocasionar alguma coisa ruim ou não, ele é extremamente excelente para a Aí saúde. vai depender muito do método que o casal está usando, né? Vou usar casal aqui, independente das formalidades, né? Tá. Vai depender muito do tipo de método que essa pessoa, que essa mulher escolheu, né? Eu costumo falar que mesmo que ela tenha escolhido um DIU, mesmo que ela tenha escolhido uma pílula contraceptiva, uma tabelinha, sim, eu sempre oriento o uso do preservativo. Por quê? Porque todos nós temos uma história antes de conhecer essa pessoa, né? Antes da gente se relacionar, independente do tipo de relação que se tem, casado, marido, casual, independente do que for. As pessoas têm uma história antes. E você não tem como ficar cobrando. Oi, Pri, você não tem como ficar cobrando aí todo o histórico das pessoas aí. Com quantas pessoas você saiu? Como é que foi? Você faz exame, você não faz? Então a gente tem como cuidar da gente, né? E aí fazer sim exames com maior frequência. Claro, outra coisa que é muito, muito comum, as pessoas, de uma forma geral, Aline, confundem a coleta do Papa Nicolau, do preventivo, como se ele fosse o grande. Ele que vai falar sempre pra gente que tipo de doença que tem. Tá errado isso. O preventivo, ele vai trazer pra gente, ele é um rastreio que vai falar sobre câncer de colo de útero. Se essa mulher tem alguma alteração que pode estar relacionada ao câncer do colo de útero. Agora, em relação a clamídia, gonorreia, HPV específico, isso não é nesse exame que vai dizer. Então, se você realmente quer saber se você pode estar com algumas dessas doenças e várias delas são assintomáticas, tem que ir sim ao ginecologista, passar por um exame físico e ser solicitado alguns exames. Exames específicos para saber se tem HPV, clamídia, gonorreia, micoplasma, ureaplasma. Aí é uma série de infecções, né? E não tem a ver, por exemplo, eu faço esse tipo de diagnóstico todos os dias no consultório. Clamídia, uma gonorreia, e ainda tem um tabu muito grande em cima disso, de preconceito, de que, isso aí está associado à traição. Meu Deus, doutora, eu sou casada há 10 anos. Não tem nada a ver com traição, gente. Não tem nada a ver. Essa pessoa com quem você está casada há 10 anos, ela foi casada com outras pessoas, ela se relacionou com outras pessoas. Basta uma relação, mesmo com o uso de preservativo, e a gente pode se infectar com alguma dessas doenças. Por isso que a gente faz exames. Por isso que a gente acompanha, por isso que a gente tira dúvidas, por isso que a gente se observa. E se Doutora cuida, Dani, né? tinha que ter aqueles livrinhos de tipo um mini dicionário com todas as doenças possíveis para que a gente carregasse no bolso e dizer, a hora, né? Vai transar agora, vou dar uma folhadinha
naquele caderninho que tu vai ver o número da quantidade de possibilidades que a gente que se corre o risco quando não se cuida, não faz esse tipo de cuidado. Doutora E Dani, assim, vamos... Senhora, oi? e assim, só para finalizar essa parte que você Tá, me perguntou ali. tá. A sexualidade, ela faz parte da nossa vida, ela é saudável, né? Então, quando a gente entra nessa vida adulta, que eu costumo falar, independente da idade que a mulher começou a ter relação, ela tomou essa decisão, ela entrou na vida adulta, né? Então, a gente só tá 100% prevenida, tanto de gestação quanto de doenças, se você não tem nenhum tipo de relação. E não tem nada a ver, né? A sexualidade faz parte da nossa vida. Então, como que a gente faz? A gente faz mais exames, se cuida, usa preservativo, e é uma responsabilidade de cada uma de nós, independente da outra pessoa que tá ali, né? A gente assume essa responsabilidade. Então, não é que não Excelente. tenha que fazer, mas assuma essa responsabilidade, faça os seus exames. Existe vacina de HPV, né? Umas vacinas para a gente se proteger. É essa trajetória, não é o não fazer, não é o não se relacionar. É a gente assumir essa responsabilidade de tudo que eu posso fazer diante dessa minha decisão, dessa minha postura. E aí, a partir do momento, se em algum momento fizer um diagnóstico disso, vai tratar. É isso aí, tá tudo bem, tá tudo certo. Autoresponsabilidade. Doutora Dani, vamos responder a pergunta da Carol, então, em relação à depilação. Depilação a Perfeito. laser, gilete, cera, arrancar com a pinça, cortar com a... Doutora, N possibilidades de uma depilação. Vai depender da hora, do tempo, da oportunidade. Como é que a mulherada vê isso quando a gente pensa em saúde ginecológica? Uhum. De uma forma geral, né, os pelos do nosso corpo, eles protegem a gente. Então, teoricamente, em relação a esse tipo de proteção, manteria-se os pelos. Porém, dentro dessa autonomia, eu sinto que cada mulher tem que fazer o que ela quer. Então, por exemplo, tem paciente que eu já tive, né, pacientes que às vezes chegam no consultório e falam, Dani, eu não me sinto bem em me depilar. Ok, não se depile, né? Dani, e outras, Dani, eu não tenho a mínima condição, eu não gosto de nada de pelo. Ok, então tá bem, então se depile. Você vai entender que tipo de depilação faz melhor para o seu corpo ou tem menos efeito. Por exemplo, tem mulheres que se depilam com cera e se enche de foliculite, de pelinho encravado. Cara, você já percebeu que não vai rolar. Então, use outras técnicas se é importante para você, se você se sente bem quando você se depila, né? Só que a parte da depilação, a história da depilação, ela vem junto com a história dos absorventes, por exemplo. Né? Então a menina teve a primeira menstruação e ela aprendeu que ela tinha que usar aquele absorvente. Então ela usou durante anos o absorvente. E agora que ela, existem outros métodos, vou testar. A depilação é a mesma coisa. Tem muitas meninas que no começo, quando já começa a crescer o pelo, a mãe já leva lá e já ensina que ela tem que se depilar. Então, às vezes, ela nem entendeu que aquilo não faz parte da realidade dela, que ela não quer fazer aquilo. Por isso que a gente volta de novo para a questão do autoconhecimento. E quando se pergunta assim, mas tirar todos os pelos fazem mal? Mas, gente, você usa um absorvente todos os dias que vai te fazer muito mais mal do que você fazer essa depilação. Então, colocar na balança o que faz sentido para você e como que o teu corpo reage. Né? Tem muitas pacientes que falam assim para mim em consultório: ai, Dani, mas eu nem depilei hoje, não queria examinar. Não é importante para mim como ginecologista, é importante para mim eu ver como é que você tá, resolver esse problema, entende? Então, claro, eu vou te respeitar. Se, né, nosso papel como ginecologista, o paciente não quer ser examinado, ok, tá tudo bem. Como é que a gente pode fazer? Você quer vir no seu retorno, a gente conversa, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas é isso, quanto mais eu conheço, quanto mais eu me empodero, né? A palavra da Do moda agora é momento? empoderar. Isso, é me conhecer, ter autorrespeito. É isso aí, tá? Então, tem algumas mulheres que percebem que não se sente bem só com a Gillette, da foliculite, a mulherada chama de assadura. Troca, vai para outro método. E você vai vendo o que mais você se adapta. A gente faz outras coisas no dia a dia que agridem muito mais a pele do que ter ou não ter pelo. Doutora, Respondido, Carol. eu acho que sim. Doutora Dani, eu adoro os papos contigo, tu sabe, porque é mais uma autoafirmação do nosso empoderamento, né? Do nosso poder de decisão sobre as nossas escolhas.
e os riscos, né, e responsabilidades que a gente tem diante disso. Então, eu gosto muito. E eu acho que a gente conseguiu aqui trazer um pouquinho uma ideia do que seria uma saúde ginecológica, o que é estar, né, ou prevenir esta saúde, a evitar, né, que a gente tenha que fazer tratamentos aí para poder voltar ao que é uma saúde, é uma boa saúde. E então eu só tenho que te agradecer, eu tenho certeza que quem olhou e que vai olhar também, algumas dicas de como fazer, o que fazer. A Bruna acho que consultou há pouco tempo até contigo, e ela me comentou, eu digo, sim, doutora Dani. Ó, a Aline, se tu é daqui dos gaúchos. Eu não vou perder ainda, e a Dani também. Ó, já viram que tu é de lá. Doutor, muito obrigada por ter parado um pouquinho para nos trazer esse monte de informação e toda essa realidade que nós vivemos, mulheres, que é uma coisa que não é fácil. E todos esses problemas de carefree, de menstruação, da questão sexual, da questão da depilação, que são todos tabus ainda, e eu espero que isso, aos poucos, a gente consiga desmistificando totalmente e nos empoderando cada vez mais. Eu que tenho que agradecer, eu adoro, gente. Eu começo a falar, eu tenho que me cuidar, porque eu não paro mais, tu sabe disso, né, Aline? Mas, ó, já ansiosa sobre os coletores. Não percam, gente, coletor é um assunto bem legal. Segunda-feira. Eu Se que, vocês. eu que Pode tenho que falar. agradecer, Aline. Adoro essa oportunidade, estou aí à disposição. Opa! Obrigada, muito obrigada. Vamos marcar uma próxima de algum outro assunto. Se alguém ficar com alguma dúvida, também manda. Adiciona a doutora no Insta. Tem muita coisa legal na página dela também. Eu vou deixar marcado no comentáriozinho da mini live. E aí a gente marca uma outra sobre outro assunto, sobre outro empoderamento, para a gente bater um papo. Combinado? Beleza. Se alguém tiver mais ideias aí, vão mandando para ver o que vocês querem que a gente fale. Vale. Doutora Dani, um beijo. Obrigada, bom descanso. Obrigada, boa noite, gente. Tchau, tchau.